better life, a life of love and understanding. There is a better life than what seems. Olá a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje nós queremos trabalhar o tema mais a respeito da Páscoa e vamos suspender aí os estudos no Salmo 119. Segunda-feira nós retomamos esses estudos. Mas hoje eu gostaria de falar, de hoje até domingo, um pouquinho sobre por que nós comemoramos essa data, por que a Páscoa é importante. E hoje eu gostaria de meditar com vocês no texto de Romanos 3, 21 a 26, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos para a demonstração da sua justiça no presente tempo, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa passagem traz de forma clara a doutrina da justificação pela fé somente. Essa foi a principal doutrina no século XVI na Reforma Protestante. A questão principal é como podemos ser salvos. Essa é uma questão fundamental, porque ela leva em consideração algo eterno. É o ponto central do Evangelho no Novo Testamento. E por que isso é interessante na data de hoje? Hoje as pessoas comemoram a sexta-feira da Paixão. E para muitos, Cristo morreu simplesmente porque era uma boa pessoa e morreu por causa da manipulação dos judeus, dos fariseus, ou da maldade dos romanos, ou porque Pôncio Pilatos simplesmente lavou as mãos, ou talvez pela maldade de Judas. Entretanto, vale salientar que este dia e esta data, ela é importante, não por causa dessas coisas. Jesus não morreu porque os homens quiseram. Jesus morreu porque Deus o quis. E dentro desse aspecto, precisamos entender o que significa justificação. Porque é isso que hoje nós celebramos. A morte de Jesus trouxe a justificação àqueles que creem. Se nós não compreendermos isso, esse dia e o ato de Jesus serão vistos meramente como um ato humano, como um mártir. E Jesus não é um mártir. Ele é o Salvador do mundo. E ele nos salvou porque Deus o quis. E a obra de Cristo na cruz do Calvário foi uma obra de amor, mas a cruz também mostra a ira de Deus. Então, o que significa justificação? Justificação não é simplesmente o ato de Deus simplesmente perdoar o pecador. A justificação envolve perdão, mas não podemos confundir justificação com o ato de perdão. Justificação é uma declaração legal da parte de Deus a respeito da condição da pessoa antes de fazer o seu julgamento. Ou seja, não é o perdão, mas o ato em que Deus declara a pessoa justa. Paulo vai dizer em Romanos 3,20, no texto que nós acabamos de ler, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a justificação não pode ser encontrada em nós, ou em qualquer ato de justiça inerente à nossa alma.
precisamos desesperadamente de uma justiça alheia, uma justiça que vem de fora de nós mesmos. Ou seja, a única retidão suficiente para que possamos comparecer diante do julgamento de Deus é a retidão de Cristo. É dentro dessa visão que o apóstolo Paulo mostra a doutrina da justificação. Verso 21. E que a justiça de Deus está disponível a todos os que depositaram sua confiança em Cristo. Versos 22 a 24. A graça é dada livremente por Deus, que nos concede a retidão de Cristo, de modo que somos, ao mesmo tempo, justos e pecadores. Versos 24 a 26. E é aqui que eu gostaria de pensar em duas palavras principais que vou desenvolver melhor amanhã. A primeira é propiciação, a segunda é expiação. E estas duas palavras estão ligadas ao ato do dia de hoje que nós comemoramos, a sexta-feira da morte de Cristo. O que significa propiciação? Essa é uma palavra pouco usada em nosso vocabulário, mas deveríamos pensar nela todos os dias. Propiciação significa satisfazer as exigências da justiça. Em termos bíblicos, significa satisfazer as exigências da ira de Deus. Deus coloca o pecado e o mal sob seu julgamento e declara que derramará sua ira sobre eles. O Novo Testamento é claro quando diz em Romanos 5,9: assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos por ele da ira. Somos salvos por Deus, do próprio Deus, da ira que há de vir. A propiciação satisfaz completamente as exigências da ira e da justiça de Deus. O que é o significado da cruz? Cristo, como nosso substituto, tomou sobre si a ira que nós merecíamos pagar, a penalidade que era devida à nossa culpa, para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Na cruz, Jesus fez algo no sentido vertical, algo com respeito ao Pai, satisfazendo por nós a justiça de Deus. A outra palavra é expiação. Essa palavra tem a ver conosco. O prefixo ex significa para longe ou fora de. Um dos benefícios da justificação é a remissão do pecado, nosso pecado sendo retirado de nós. Numa linguagem mais contemporânea, vamos pensar no seguinte: quando compramos algo com o nosso cartão de crédito, recebemos uma fatura exigindo que façamos o pagamento. Quando enviamos o pagamento, o dinheiro é transferido da nossa conta para a do comerciante. Quando o Novo Testamento fala de expiação, ela está se referindo nesse sentido, pelo qual Cristo remove nosso pecado e afasta de nós. Davi declarou no Salmo 103: como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós nossas transgressões. Na obra de Jesus, há esses dois aspectos, a propiciação e a expiação. Ao morrer na cruz, Cristo satisfez a necessidade de justiça, recebendo sobre si mesmo a ira de Deus, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. O Evangelho não é apenas o anúncio de perdão. Na justificação, Deus não decide meramente, de um modo unilateral, perdoar os nossos pecados. Muitos hoje em dia falam do Evangelho apenas nessa perspectiva, que Deus perdoa os pecados porque Ele é um Deus amoroso, maravilhoso. Sim, Ele o é. Mas quem pensa somente nesse aspecto está profundamente enganado. Ainda não compreendeu a profundidade da cruz. Deus nunca deixa de lado sua santidade para nos salvar. Deus ordena e exige que o pecado seja punido. Essa é a razão pela qual a cruz é o símbolo universal do cristianismo. Cristo tinha que morrer, porque, segundo Deus, a propiciação precisava ser feita e o pecado deveria ser punido. Nossos pecados deveriam ser punidos. Portanto, Deus permanece justo. Ele não coloca de lado sua justiça. Ele não abre mão da sua justiça. Ele insiste nela.
E não podemos ser justificados sem justiça, mas a glória da graça está em sua justiça ser satisfeita vicariamente por um substituto que ele mesmo indicou. A misericórdia de Deus é demonstrada no fato de que ele salva em nós. E não é a nossa justiça que opera, é a justiça de outro. Quando entramos na presença de Deus, o fazemos amparados pelo poder de uma outra pessoa. Isso é graça. Essa outra pessoa é o nosso Redentor. É perfeitamente justo. Ele cumpriu perfeitamente por nós a justiça de Deus. Essa é a glória da justificação. Deus demonstra, ao mesmo tempo, que Ele é justo e justificador. A correta visão dessa doutrina, desses conceitos, destroem o orgulho humano e nos mostra como o ato redentor de Deus é algo puramente divino. A cruz revela esses dois aspectos de Deus, a ira e o amor de Deus. Ali na cruz, Deus revelou sua ira contra o pecado e a glória de seu amor. Por isso, João escreveu: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Presta atenção. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Essa é a razão por que comemoramos a Páscoa. A demonstração do amor de Deus em nos livrar de sua ira justa e correta contra o pecado e contra o pecador. A ressurreição de Jesus coroou essa ação divina em favor dos homens. E ao enviar o seu Filho ao mundo, Deus manifestou o seu amor. Perceba, esse amor primário não é nosso, mas de Deus. E esse amor de Deus é incondicional, no sentido de não causado e espontâneo. E todo o nosso amor é apenas um reflexo do que Deus fez por nós. Nosso amor a Deus é uma resposta àquilo que Ele fez por nós. Que Deus lhe abençoe, que você tenha um ótimo dia e que nesse dia da Sexta-feira da Paixão possamos meditar na grande obra da cruz. Até amanhã. Que Deus te abençoe.